noite. Obrigado pela apresentação, Silvia, né? Para mim é um prazer poder estar contribuindo para o grupo de trabalho da professora Silvia, professor Everton também, né? A intenção é passar para vocês um pouco desse trabalho que eu estou fazendo esse ano, né? É um trabalho, claro, desdobramento de outros trabalhos, mas especificamente do que vou falar, do que me interessa no momento, os trabalhos que estou realizando esse ano. Então, uma coisa mais nova. E aí vem esse exemplo. Então, interpretação pode ser uma adaptação. E aí tem uma marchinha de carnaval, Saca-Rolha, né, em que tem em YouTube o que acontece. É a mesma música que uma marchinha que começa diferente. O músico fez um outro arranjo que você começa a cantar, você ouve a letra, mas você acha que é uma música nova, porque mudou a melodia, o ritmo, né? E da maneira que está cantando. E o que é aquilo? Uma interpretação enquanto adaptação. Adaptou a um tipo de música, né, com outras características, né? Isso pode ser feito, né? Muda, sim, muda, mas pode ser feito. Eu passo a mão no saca rolha e bebo até me afogar. Para as águas vai rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão no saca rolha e bebo até me afogar. Se quisermos depois publicar isso, tem que ter os direitos autorais, né? Mas pode ser, você pode mudar. Em música acontece isso, né? Então, não sei, cantar um bolero como se fosse um samba, por exemplo. Vai mudar, né? Não é o mesmo, os ritmos do bolero são diferentes do samba, mas você pode mudar. Tem aquele grupo Sambo, né? Faz isso, né? Também canta música em inglês como se fosse samba. É interessante. Esse é um tipo de interpretação, de adaptação. A partir de uma coisa, você cria uma outra. É a mesma, mas diferente. A tradução enquanto interpretação. Essa é uma tradução, por exemplo, eu fiz tem uma crônica de José Aldemir, né, chamada E é Carnaval, que ele publicou numa época de carnaval. Ele não gostava de carnaval, esse barulho, muita gente, né? Então ele escreveu uma crônica falando que ele detesta carnaval. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma tradução. Então a gente tem no nosso canal essa E é Carnaval, está gravada a leitura em português, e eu fiz, na época do carnaval, eu fiz a tradução dessa crônica para o espanhol, né? E esse carnaval, e eu fiz a tradução e eu leio. Só que antes de ler, começa. Essa aqui é a capa que está ali no vídeo, né? Saiu o José Aldemir, e aí eu já faço esse jogo, né? Vou botando imagem, a Gralha Literária, meu grupo, que faz essa divulgação, no meio está o autor, né? E o livro dele
de onde eu tirei essa crônica, né? Crônica da minha cidade, ou idade, né? E aí você vai ver, o que eu faço? Eu vou tomar, eu gravei, saí num dia de carnaval, saí para a rua e gravei uma banda tocando marchinha de carnaval. Num restaurante onde está todo mundo, em uma cidade do interior, está todo mundo em família, né? E uma música, sabe, não é barulhenta, é gostosa, todo mundo dançando, né? E crianças, adultos, né? Também das lindas canções que vivem na alma da gente, exultam de nossos corações que cantam alegremente. Falo que vou traduzir, depois leio a tradução e no final também, claro, e a música no final também está chegando a hora, essa música. E o que eu faço aí? Eu apresento a tradução da crônica em espanhol, mas também gravei um vídeo mostrando o oposto, mostrando de que oposto ao que o autor da crônica tá colocando ali, né? Que está reclamando da, do carnaval, do barulho, de que não é uma coisa, ele não gostava, né? Então, esse é uma forma de dialogar com essa tradução. Você consegue não só traduzir, como colocar também a sua parte, a sua visão. Hola, hoy es un lunes, día 20 de febrero del año gregoriano 2023. Estamos aquí para grabar. Les voy a leer una crónica sobre el carnaval, pues mañana es carnaval. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Também existiria como criação, a tradução como criação, né? Eu tenho uma oficina de tradução, começamos a traduzir um conto, né? Bem interessante do espanhol para o português, mas apesar de ser um conto da agora, um livro recente, de 2017, é um livro recente, só que a autora especialista de 1600, dessa época, ela escreve as histórias que se passam nessa época e a linguagem que está, o espanhol que está, é o espanhol de 1600. E aí é bem interessante, né? Como traduzir isso, né? Aí eu vou dar uns exemplos aqui de como estamos fazendo essa oficina. Só que eu criei para divulgar essa oficina, a primeira foi em janeiro, fevereiro, e agora em abril, maio, junho, vai até junho, está em andamento. Se alguém quiser participar, essa inscrição, a gente assim, ainda inscrições, né? Mas é do espanhol para português. Tá? Então, no próximo semestre, a gente vai fazer uma oficina traduzindo crônicas, essas crônicas do José Aldemir, traduzindo do português para o espanhol, né? Porque estamos entendendo aí a crônica, perdão, entendendo a tradução não só como aprender a outra língua para conhecer as manifestações na outra língua, que pode ser literária, musicais, né? Culinárias, mas existe também a possibilidade de você aprender a traduzir para você levar o seu conhecimento para o outro, né? Então, por exemplo, com uma aluna estou trabalhando aí, vai estar fazendo uma unidade didática em que vai mostrar a cidade de Manaus para um turista, como seria, né? Então, ela vai ter que falar tudo que tem em Manaus em espanhol. Então, é diferente, entende? Ele vai falar dos costumes, dos lugares típicos da cidade, isso que tem em Manaus, vai para um turista que fala espanhol, né? Agora, o que eu fiz nessa divulgação
dessa oficina está aqui. Talvez a maioria não conheça, mas a Havaí 5.0 era um seriado que tem agora também, mas há décadas atrás, no século passado, quando eu era criança, eu assistia, e a entrada, a chamada, era uma música muito interessante, e a filmagem, para a época, também. Então, o que eu fiz? Peguei essa, e outra também, né? Outra, só vendo para você verem assim, os detalhes. E, em vez de apresentar o seriado, eu apresento a oficina de tradução literária. E aí, quando aparece alguma coisa escrita, Havaí 5.0, eu coloco lá, a Glória Literária. Né? Esse aqui embaixo, essa fotografia embaixo, que aparece um prédio, na verdade, vai tocando a música e acompanhando a música, vai se aproximando na terraça, lá em cima do prédio, em que vai estar o personagem principal. Quando chega lá, em vez de aparecer o personagem principal, aí aparece a minha foto aqui do lado. E assim, faço vários jogos. Eu queria ir apresentando, porque vão aparecendo os personagens, né, da série, e aí eu vou colocando informações sobre a oficina, né, que a gente está divulgando. Eu queria colocar a fotografia de quem está trabalhando comigo, mas o pessoal fica cabulado, e ninguém quer participar com as fotografias. Mas o que eu estou fazendo ali? Estou inventando uma coisa nova. Né? Estou criando, utilizando essas ferramentas digitais para recriar, no caso, uma chamada, um vídeo, né? E que eu estou utilizando para meu, em vez de ser a chamada da série, né, é a chamada para a oficina de tradução. Estou mudando isso. Então, essa aqui é a oficina de tradução literária. Flora Polanco sou eu mesmo, tá? Então, esse seria um exemplo de tradução, criação. Estou traduzindo, estou transformando em outra coisa, né? Estou criando a partir disso, né? Mas tomando como base no caso aqui, é um vídeo, né? Não é um texto, é um vídeo. Mas para divulgar essa oficina de tradução, esse aqui é o segundo tipo de criação de material de apoio, né? Vou material de apoio, um apoio que seria, eu vou gravando o vídeo, tem a oficina que é ao vivo, né? Transmitida online, como disse, mas eu gravo os vídeos e fica o vídeo gravado. E criamos agora, tive uma ideia de criar um dicionário específico para uma obra traduzida. Ah, professor, mas dicionários sempre existiram. Sim, mas você não conseguia fazer um dicionário específico para estou trabalhando um conto, traduzindo um conto e fazendo um dicionário específico. Isso ia dar muito trabalho. Hoje em dia, com o Word e com um editor, fica muito mais fácil, porque você trabalha também com imagens, né? Eu coloquei o playlist aqui da oficina de tradução. Isso aqui para você ver como eu trabalho na oficina. Na primeira coluna, esse MERB, é Maria Elvira Roca Barea, que é essa autora do conto, né? E é interessante, esse conto, também, esse outro conto da mesma autora que a gente fez tradução no início do ano, mas é um conto que está em nome em latim, né? E aí colocamos o Google, como traduziria o Google? Aí colocamos a tradução do Google. E aí a terceira coluna é a nossa proposta de tradução, né? Como ficaria então nossa proposta. E aí, bom, e aí vamos falando, por exemplo, se o texto é em espanhol e o título está em latim, por que vamos traduzir? Deixa em latim.
E, claro, lendo conto, você percebe que é melhor deixar em latim mesmo. Claro, e aí na oficina a gente vai trabalhando assim, em 3 colunas, e vamos escrevendo, né, na terceira coluna a nossa proposta. Né? E aí eu gravo o vídeo. Na hora de gravar o vídeo, eu vou ter aqui só a cópia, printei a página do vídeo. Né? Um exemplo, por exemplo. Então, aparece ali, porque um dos personagens é dono de uma adega, em espanhol, bodega. E aí, o que eu faço? Quando eu gravo o vídeo, diferente da aula, né? Eu tenho esse recurso e vou colocando no vídeo. Então, coloco uma imagem, por exemplo, de bodega espanhola, né? E o que tem dentro de uma bodega, diferente de o que seria hoje teria garrafa de vinho, né? Mas depois coloco, são várias páginas, né? Depois coloco uma adega, que bodega é adega, né? Uma adega de vinho. Então, coloco uma adega de agora, né? Para a pessoa saber o que é hoje uma adega, mas naquela época era diferente. Aí tá. E a nossa dúvida era, bueno, como traduzir bodegueiro. Bodegueiro, o dono da bodega. Então, a gente traduz como adegueiro, né? E aí vamos marcando, e outro que tem medo que fique como, desculpe, aqui embaixo aparece, porque o jovem Júlio se cerraria como uma almeja assustada, se notava sua irritação. Então, o que era almeja? Almeja é ameijoa em português. Existe isso. O problema é que poucos conhecem. Aí uma aluna que estava participando, professor, não pode ser ostra, e a mesma coisa. Então, aí a gente coloca a fotografia de uma ostra, né? O que é uma ostra, e aí vê o que é a definição, né, de uma ostra. E aí, isso, o que a gente está fazendo? Estamos utilizando ferramentas digitais para tradução, não só para tradução, porque vem a interpretação, o entendimento do que você está traduzindo. Então, a gente coloca não só a imagem, como está aqui, como também as definições, né? Eu coloco assim, enquadrado as definições do que é uma ostra, e assim, vários. E agora a gente estamos criando, porque está em processo isso, um dicionário, né, específico desse conto. Claro, o que dizia, sim, já existe dicionário, né? Mas um dicionário que, esse aqui, a minha aluna, né? Que é uma aluna que está fazendo, sou eu dei a ideia e ela está fazendo. A partir do vídeo, que eu ia colocando imagem no vídeo, aí por que não fazer um dicionário? E olha só que interessante, tem coisa, porque tem a palavra bodega. Então, em espanhol, lugar generalmente subterráneo en el que se cría y se almacena el vino. Tá? Em português, seria pequeno armazém de secos e molhados. É ainda um estabelecimento comercial onde são vendidas refeições e bebidas alcoólicas, uma espécie de taberna. Essa é bodega. E porque existe bodega em espanhol e existe bodega também em português. Coisa diferente. Agora, adega é em português. O que é adega em português? Em português seria uma que está aqui, bom, em espanhol, né? Uma bodega, sótano, vinhedo, vinoteca, vinateria, o depósito, tudo isso é adega. Tá? E em português seria aposento geralmente subterrâneo, onde se guardam o vinho e outras bebidas. Né? Então, veja que não é... então, o que acontece? Não é só as palavras que aparecem lá, e sim também que pode confundir, né? Porque bodega existe em português. Existe a palavra bodega em português, só que significa outra coisa. Né? Então, o que é bodega para o espanhol, que está lá no conto, é onde guarda o vinho, em português é adega. Né? E aí coloca a imagem. Então, são vários, esse é um exemplo. Depois vem
bodegueiro, né? O adegueiro, que a gente chama aqui, aí aparece todo assim, né? Em português, em espanhol, né? E a imagem ajuda muito, né? A entender, né? Porque, claro, se aparece uma ostra, vamos supor alguém que não sabe, nunca viu uma ostra, por exemplo, aparecem as roupas, né? Vai falando da roupa daquela época, de 1600, não é como a roupa de agora, né? Então a gente coloca a imagem que aparece a roupa daquela época, porque os nomes, né, são daquela época e como eram, né? Então, para a gente que não viveu em 1600, então a fotografia ou um desenho ajuda muito, né? Essa da ostra, se a gente nunca comeu ostra, né? E como é uma ostra, né? Então, a fotografia ajuda muito. Aí eu coloco para vocês, se a tradução literária se dá entre línguas, de uma língua para outra língua, podemos potencializar essa segunda língua, ou língua de chegada, como chamamos, né, como um outro tipo de expressão verbal, a expressão digital das novas tecnologias. É isso que eu estou mostrando, com imagem, né? Ou até mesmo com a própria definição, mas trabalhado com imagem e som. O som vai ficar para uma próxima palestra, né? Aqui estamos trabalhando mostrando só com imagem, mas também a ideia é trabalhar com som, que é o que a maioria dos jovens hoje em dia está acostumado a trabalhar, né? Senão fica chato uma coisa só leitura, é muito chato, né? Tem que ter som também. Tá? E aí eu coloco não é minha essa, mas eu sempre utilizo essa, pois a idade da pedra acabou, e não foi por falta de pedra. Tá? Estamos na era digital. Né? Depois da pandemia, né, que a gente tinha que dar aula pela internet e usando recursos, não faz sentido o professor entrar na sala de aula e querer escrever no quadro. Né? Ou seja, para que escrever no quadro se o professor pode fazer um texto e mandar por e-mail ou pelas redes sociais para os alunos? Todos os alunos têm, hoje em dia a maioria tem, né, celular, você pode mandar para o celular. Eu faço isso com meus alunos. Eu não escrevo no quadro, não escrevo mais. Só que isso significa que eu tenho que preparar a aula muito bem, porque quando vou dar a aula, o material já está todo pronto. E esse material fui eu que criei. Dá trabalho, sim, dá trabalho, mas não faz sentido escrever no quadro, passar o filme aqui. O filme já está na internet, é só dizer para o aluno qual é, e ele assiste. Se não está, por causa de... Eu tenho filme que não está, né? Tem direitos autorais. Bom, você pode passar para os alunos, né? Esse filme não precisa ir para a sala de aula, para ficar 2 horas lá assistindo o filme, que o aluno pode assistir em outra hora. Né? Bom, então, como eu tinha falado no início, primeiro a prática, depois a teoria. Mas voltamos à prática, depois com teoria, com mais potência, sabendo o que estamos fazendo. Então, o que estamos trabalhando aqui é de certa forma, experimental, mas tem sim uma base teórica, para depois a gente vai criar um texto, né? Um artigo científico, né? Para falar com mais detalhes, mais propriedade científica sobre essa nossa experiência, com a intenção de voltar a essa prática que é de trabalhar essa tradução, esse estudo da tradução. Então, aqui fica meu muito obrigado. Tá? Meu nome, meu e-mail, Celedão Esteban, meu nome é Celedão Esteban, @fam.edu.br, e tá os meus canais, né? Tanto do prof.florapolanco 747745, e o outro da Aglaia Literária, começa com arroba, né? Aglaia Literária 4437. Tá bom? Então, seria isso.